Paz de Cristo a todos, irmãos. Vamos dar início a mais um vídeo no assunto que nós temos falado, a palavra de Deus, por intermédio da profecia do profeta Oséias. Capítulo 6, versículo 2, ele disse que depois de 2 dias, ele nos daria vida. Ele, Jesus Cristo, nos daria vida. E nós estamos meditando no que Cristo fez pelas nossas vidas, nos dando a vida para que pudéssemos ser salvos. Hoje nós temos o direito e o privilégio de sermos salvos, certo? Que se nós buscarmos, confessando os nossos erros e pecados, para nascermos de novo e sermos novas criaturas, assim nós seremos salvos por Jesus Cristo. Conhecendo todo o sofrimento que Ele passou por todos nós, dando a sua própria vida, inocentemente, para morrer por todos nós pecadores. Então, nós temos falado desse assunto e queremos que você continue nos auxiliando, nos ajudando. Se inscreva aí no canal e ajuda-nos a pregar o Evangelho. Deixa aí o seu joinha e venha compartilhar conosco da Palavra de Deus. Eu quero que você abra comigo a Palavra de Deus. É em Mateus, no capítulo de número 27. Jesus foi crucificado por todos os nossos pecados e para todos os pecadores encontrar salvação nele. Mateus 27, no versículo de número 32, ele diz: Quando saíram, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangiram a levar a cruz de Jesus. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa o lugar da caveira, deram-lhes a beber vinho misturado com fel. Mas ele, provando, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, ou as vestes dele, lançando sorte, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitaram sorte. E assentando ali, o guardava, por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Esse é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 assaltantes, um à direita e o outro à esquerda. Os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Tu que destrói o templo e em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desça da cruz. Da mesma maneira, também os principais sacerdotes, com os escribas e anciões e fariseus, escarneciam, dizendo: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça agora da cruz e creiamos nele. Confio em Deus, livre-o agora, se de fato o ama, pois disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhes lançaram também em rosto os assaltantes, que com ele havia sido crucificado. Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre toda a terra. Até aqui. Nós temos aqui esse versículo de número 45, que diz que desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve treva em toda a terra. Nós veremos aqui também sobre esses horários. O horário que Jesus foi
perseguido. Perseguido no sentido de ser entregue na mão de Pilato, porque perseguido ele foi desde que nasceu, por causa do reino. Mas perseguido no sentido de ser entregue à mão do governador para ser crucificado. Então, nós veremos quando foi que começou, para que se cumpra, para que entendamos o que o profeta diz. Irmãos, eu sempre tenho dito, a Bíblia se compara com a Bíblia. Você tem que pegar o Velho Testamento, os profetas, e comparar com aquilo que diz Jesus e os seus apóstolos, por meio do Espírito Santo. Bíblia se compara com Bíblia, para que possamos entender o que diz o profeta Oséias e os demais profetas. Está aqui na Bíblia, principalmente no que dizem respeito a Cristo e a toda a nossa vida e a vida dos profetas, dos reis e também dos seus apóstolos. Então, Cristo de fato foi crucificado, morto e sepultado. Mas o mais importante, o mais maravilhoso disso é que ele está ressuscitado. Ele está vivo e venceu a morte através da sua morte. Então, no capítulo de número 26, nós temos aqui também, 27 mesmo, nós temos aqui o versículo de número 20. Mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão a que pedisse Barrabás e fizestes a morrer a Jesus. Então nós temos hoje muitos ensinamentos a respeito do assunto. Nós temos ensinamento até distorcido. Nós temos ensinamento que as pessoas ensinam como eles acham, como eles querem. Você chega na igreja, você chega no pastor, você chega no bispo, no missionário, e quem quer que seja. Cada um faz a sua religião. Cada um faz o seu ensinamento. Cada um fala daquilo que ele acha, e que ele pensa e que ele quer. Mas é bom sabermos que quando se trata do reino de Deus e da palavra de Deus e de Jesus, não prevalece o que eu acho, não prevalece o que eu quero e não prevalece o que eu penso. Jesus em Isaías ele diz que os seus caminhos não são os nossos caminhos e os nossos pensamentos não são os pensamentos dele. Nós pensamos uma coisa e façamos o que nós queremos, mas ele tem o seu pensamento e os seus caminhos. E o que eu devo fazer? Para andar corretamente com Cristo, eu tenho que andar pelo seu caminho. Ele é o caminho. Eu tenho que andar nos seus pensamentos. Paulo diz que nós agora temos a mente de Cristo. Então nós não temos que seguir aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, aquilo que eu imagino. Nós temos que seguir o que a Bíblia diz e como está escrito nela, com a verdadeira revelação. Nós temos que ter a verdadeira interpretação. A Bíblia está cheia de interpretações erradas. Há pessoas que dizem, a Bíblia não se contradiz, a palavra de Deus e Cristo não se contradiz. Mas a Bíblia Sagrada, aqueles que o interpretaram, trouxeram bastante, tem muitas e muitas interpretações erradas, e tem muitas e muitas interpretações que contradiz a verdade em Cristo Jesus e a sua palavra. E não é de se estranhar, o apóstolo Paulo disse que viriam outros pregando o evangelho, um outro evangelho, e que não era outro evangelho, era tirado do próprio evangelho, tirado do verdadeiro evangelho, estava pregando sendo um outro evangelho. Por que era um outro evangelho? Porque era conforme as suas interpretações e os desejos dos seus corações. E por que Jesus aqui estava sendo perseguido pelos judeus, pelos fariseus, pelos saduceus, principalmente pelos sacerdotes, e aqui por Pilato, o governador? Por que Jesus estava sendo perseguido? Porque criaram para eles um Cristo, criaram para eles um Salvador, e esse Salvador não estava na pessoa de Jesus Cristo. O que Cristo fazia, o que Cristo ensinava, o que Cristo falava e pregava, e conforme ele agia, era completamente diferente do que eles desejavam. O que eles esperavam não era esse Messias. Sendo assim, contradizendo as vontades deles,
eles não quiseram aceitar Jesus como sendo o prometido Messias e mandaram crucificar. Então, tendo feito isso, tendo combinado entre eles e concordado entre eles, não tinha outra coisa a fazer senão crucificar Jesus. Mas eles não queriam levar a culpa. Eles não queriam carregar consigo a responsabilidade de ter crucificado o autor da vida. Mesmo eles, querendo um Cristo que agisse como eles desejavam, eles tinham certeza e sabiam que ele era o Cristo. E nós vemos aqui as provocações deles. Desça da cruz. Se és o rei dos judeus, se és o filho de Deus, desça agora da cruz. Vem para que nós acreditamos em ti. Você não destrói o templo em 3 dias. O templo que os nossos antepassados demoraram mais de 30, 40 anos para construir, você destrói em 3 dias e levanta em 3 dias, vem, desce agora para que nós acreditamos. Do mesma sorte falavam os que estavam crucificados com ele. Mas eles sabiam lá dentro deles, havia pontos de verdade dentro deles mesmos de que aquele era realmente o Cristo. Então, procuraram crucificá-los, matá-los. A crucificação, símbolo de humilhação, de vergonha, que era o que eles faziam no passado, com aqueles que não obedeciam e que não seguiam com o que eles queriam. No versículo 21 diz: de novo perguntou-lhes o governador: qual dos 2 quereis vós que eu solte? Responderam eles: Barrabás. Disse-lhes Pilato: que farei então com Jesus chamado Cristo? Disseram-lhes todos: sejam crucificados. Pilatos, porém, lhes perguntou: que mal fez ele? E eles mais clamavam: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada conseguia, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é vossa. Respondeu o povo: o seu sangue caia sobre nós, sobre nossos filhos. Aqui nós vemos, irmãos, a covardia deste homem, chamado Pilatos. O desejo de matá-lo, a vontade de matá-lo, o desejo de crucificá-lo era muito grande, mas não queria carregar com ele a responsabilidade de assumir o que ele fez, dizer: fui eu que o matei, fui eu que mandei crucificá-lo. Não podia dizer que era Satanás. Por quê? Porque Satanás só aproveitava da circunstância. Satanás é assim: o homem peca e ele aproveita dos erros do homem para poder condená-lo. Então, Satanás aproveitava disso. E tudo que Satanás fazia, que os homens faziam contra Jesus, Satanás aproveitava para ver se conseguia fazer com que Jesus blasfemasse, com que Jesus murmurasse, com que Jesus pecasse. Ele aproveitava a dor, ele aproveitava a humilhação, ele aproveitava as perseguições para ver se Jesus fazia isso. Porque Satanás queria matar Jesus, mas não queria matar Jesus daquele jeito. Queria matar Jesus no pecado. A morte que ele queria para Jesus era a morte que estava sobre todos nós, com que ele colocou no homem lá no Éden. A morte eterna, a morte do pecado, a morte espiritual. Essa era a morte que ele queria fazer. Se ele conseguiu fazer com que Adão pecasse, ele também queria fazer com que esse Adão pecasse. Por isso Paulo escreve isso na carta aos Coríntios, capítulo de número 15 da primeira. O primeiro Adão é terreno e o segundo Adão é celestial, é do céu. O primeiro Adão pecou, mas esse Adão, que simboliza Jesus, este não pecou. Então a intenção de Satanás era que
pelas tribulações, as perseguições, as aflições, as dores, Jesus viesse a pecar. Mas Jesus não pecou. Isso foi a derrota de Satanás. Então Pilatos toma água e lava as suas mãos. Você dá uma olhada comigo em Deuteronômio, capítulo de número 21. Diz aqui a Bíblia. Capítulo 21 de Deuteronômio. Versículo 6. E todos os anciões da cidade mais próxima ao morto lavarão as suas mãos sobre a bezerra cuja nuca foi quebrada no vale, e dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue, e os nossos olhos não o viram. Então vejam aqui, esse relato é de que, tendo ali 2 cidades, ou 3 cidades próximas ali, e entre elas encontrasse alguém morto, não sabendo quem o matou, para que não acusasse alguém injustamente, sem culpa, porque o que tem muito hoje em dia é isso, a pessoa sendo presa injustamente, a pessoa sendo presa sem culpa, né? Tem muitos e muitos. Mas eles não queriam cometer esse engano, não queriam cometer essa injustiça com ninguém, e apontar o dedo e dizer foi você, e condenar, e prender, e apedrejar. Todos nós sabemos que naquela época era olho por olho e dente por dente. Então o que eles faziam? Eles fizeram aqui. Quando achaste, fazia todo aquele ritual, pegava uma novilha que não tinha passado jugo ainda, carregado jugo nenhum, ou seja, não tinha entrado nos cios ainda para ter cruzamento, tido dado cria, coisa desse tipo. Eram, em outras palavras, um animal virgem, puro, inocente. Então o que eles fizeram aqui? Eles faziam aqui, pegava a novilha, levava até aquele vale e quebravam a nuca dela, batia com ou machado, um martelo, coisa do tipo, na nuca do animal, matava o animal, e ali o que eles faziam? Porque foi morta uma pessoa que ninguém sabia quem o matou, que ninguém sabe quem o matou. Estava morta uma pessoa que ninguém sabe qual era a causa. Hoje é diferente, né? Você leva lá para a pessoa amanhece morto na cama, o médico vem, faz a autópsia, sabe a causa da morte. Naquela época, pelo que visto aqui, não era igual. Então, não tinha ferimento de morte para dizer que foi assassinado. Então, a pessoa estava morta, o que eles faziam? Pegavam esse animal inocente e lavavam as mãos para não deixar pecado sobre Israel. Deixava a água das mãos descer sobre aquele vale. E o animal ali, o inocente animal morto ali. O que Pilatos faz? Ele está sabendo que está sendo crucificado e morto um inocente que era Jesus. Ele não queria assumir a responsabilidade daquela morte, porque senão seria ele o acusado. Por isso que eu estou acusando ele. Por quê? Porque foi ele que contribuiu e foi ele que mandou matar. Foi ele que mandou crucificar. Fala o que quiserem, irmão. Vocês podem me chamar do que vocês quiserem. O que eu vejo na Bíblia aqui, Pilatos, verdadeiro responsável por esta crucificação de Cristo. Cristo veio para ser crucificado. Mas se ele não quisesse crucificar Jesus, ele arrumava outra pessoa. Ele dizia, eu não vou crucificar, não vou. Aquele testar que ele fazia com a multidão, como disse Atos dos Apóstolos, ele queria soltar, aquilo era apenas uma prova. Era apenas a forma dele jogar a culpa sobre o povo, sobre a morte do inocente, usando o inocente. Quem era o inocente aqui? O inocente aqui sobre isso, primeiro, que estava sendo crucificado, que era Jesus. Inocente do quê? Dos nossos pecados. Ele não tinha culpa sobre os nossos pecados. Ele não tinha pecado algum, por isso era um inocente. Estava sendo acusado de muitas coisas inocentemente. E como ele iria fazer para isso? Pegou os inocentes, que era o povo, mas o povo é pecador. Você vai dizer que o povo, claro que o povo é pecador, mas sobre esse assunto,
A Bíblia declara que eles persuadiram os principais anciões e sacerdotes e escribas e fariseus daquela época, os judeus, fizeram com que as pessoas voltassem-se a Cristo, como o próprio Cristo lançou em rosto contra eles, das coisas que ele fez junto com eles, e fizeram com que eles voltassem as suas cabeças para servir ao povo e crucificar Jesus. Por isso é que Pilatos pega água e lava as suas mãos e disse: estou inocente do sangue desse justo, a responsabilidade é sobre vocês. Então o que eles faziam com a novilha? Nós estamos inocentes dessa morte, vamos jogar o pecado sobre esse animal inocente? Porque inocente não vai levar pecado. Joga sobre ele e o pecado desaparece, não tem acusador e não tem quem seja apontado como o culpado. Então, esse covarde chamado Pilatos agiu assim, colocando a culpa no povo inocente. Então, você precisa estar muito atento dentro da igreja, em todos os sentidos, com o que você recebe de ensinamentos, com o que você recebe de instrução, através daqueles que te ensinam a palavra. Então, para quê? Para que nós não venhamos cair nas mãos do inimigo e não venhamos crucificar o inocente. No capítulo de número 3 de Atos dos Apóstolos, abram comigo a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, diz-nos a Bíblia aqui, versículo de número 1. Desculpa. Pedro e João subiram junto ao templo, à hora da oração, a 9ª. Ora, era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhes desse uma esmola. Pedro, juntamente com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olharam para eles, esperando receber alguma coisa. Disse-lhes Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Tomando-o pela mão direita, o levantou e logo os seus pés e artérios lhes firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. Então entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andar e louvar a Deus, reconheceram como o homem que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhes acontecera. E, apegando-se o coxo a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto dele ao portículo de Salomão. Quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vós maravilhais disto? Ou por que olhai tanto para nós como se por nós próprio poder ou santidade tivéssemos feito andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, e tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes
que se vos desse um homicida, matastes o autor da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunha. Pela fé, no nome de Jesus, este homem a quem vedes e conheceis, foi fortalecido, foi a fé que vem pelo nome de Jesus, que deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Ora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E enviou ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Convém que o céu o tenha até o tempo da restauração de todos dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Pois Moisés disse ao Senhor, vosso Deus, levantará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvirei em tudo o que vos disser. Todo aquele que não escutar esse profeta será exterminado dentre o povo. Todos os profetas, desde Samuel, e todos aqueles que depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança de que Deus fez com vossos pais, dizendo: Abraão, na tua descendência serão benditos todos os povos da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoastes, ao desviar-se cada um das suas maldades. Então veja o discurso de Pedro aqui, que Pedro está dizendo: Pilatos queria soltar. Mas aqui no versículo de número 17, Pedro disse: eu sei que vocês fizeram por ignorância, como também eles, na ignorância, fizeram isso. E todos eles se tornaram-se cúmplices da crucificação de Cristo. Mas qual é a forma de se livrar? No versículo de número 37 de Atos 2, diz aqui: ouvindo eles isso, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, queridos, não adianta nós queremos colocar culpa em um e outro, que a culpa está em todo o pecador, todo aquele que pecou. Não adianta querer misturar as coisas. Não adianta querer ser levado pela mente das pessoas. Você precisa reconhecer que o engano tomou conta da humanidade e precisa entender que a igreja de Cristo, ela tem que ser uma igreja, no mínimo, que busca a pureza e a santidade em Cristo Jesus. A igreja de Cristo é formada de homens fiéis e sinceros, que não se mistura com isso. As pessoas, quando eu falo isso sobre Pilatos, eles ignoram, eles dizem: você é louco, você não pode falar isso, Pilatos foi salvo. Eu não acredito na salvação de Pilatos,
por esses feitos que ele fez. Apesar de tudo isso, eu não acredito, por quê? Porque não tem motivo para ser salvo. Isso não é motivo para dar salvação ao homem. O homem não pode ser salvo se não confessar os seus pecados e se arrepender. Eu não vejo nenhum na Bíblia dizendo aqui, um versículo na Bíblia dizendo que Pilatos fez isso. Então, a prova clara de que o Pilatos tinha prazer e satisfação na morte de Jesus está aqui, ó. Dá uma olhada aqui comigo no capítulo de número 15 de Marcos. No versículo de número 42 diz assim: ora, o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, isso é na sexta, ao cair da tarde, José de Arimateia, ilustre, membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, foi ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Olha o que Pilatos diz aqui, queridos. Versículo 44. Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto. Chamando o centurião, perguntou-lhes se havia muito que tinha morrido. Tendo-se certificado pelo centurião que assim sucedera, deu o corpo de Jesus para José. Ora, se um homem está satisfeito, desejando que a pessoa morre, esse homem tinha prazer na vida dele? Esse homem queria ver vivo? Queria vê-lo salvo, vivo? Não, apesar de muita autoridade que ele tinha ali, de ter o domínio ali sobre esse assunto. Apesar de poder soltar se ele quisesse, ele não o fez. Ele não soltou. Ao contrário, pegou a água, lavou as mãos e colocou a culpa em cima do povo. O povo inocente. O povo era inocente. O povo era inocente, porque a Bíblia está dizendo que eles persuadiram o povo para fazerem isso. Então, dentro da igreja, você precisa ter cuidado com o que você está aprendendo. Com o que estão ensinando a você. Nós somos chamados para representar o reino de Deus na terra, com amor, com fé, com justiça, com paz, com liberalidade, em Cristo Jesus, o Senhor. E uma das coisas que eu vejo hoje as pessoas fazendo aí nas igrejas, os líderes da igreja, que têm coragem até de fazer a cabeça das pessoas para que vote no candidato que eles querem. Você é igreja, queridos. Você é livre. Você tem que aproveitar agora a sua hora de votar. Principalmente você, jovem, que está votando pela primeira vez. Que alegria fazer parte disso, né? Eu me lembro quando eu votei pela primeira vez, foi em 81. Foi aquela época eu trabalhava em restaurante, lá no Butantã, lá na Dr. Vital Brasil. Deu umas 3 horas, o meu patrão falou, vai votar. E eu fui lá no Jockey Club votar pela primeira vez. Era, naquela época, o Leonel Brizola, governador do Rio, ganhou para governador do Rio. O Tancredo Neves em Minas. E aqui em São Paulo foi o Franco Montoro. E daí para cá, eu nunca mais deixei de votar. E se eu viver até 100 anos, eu nunca vou deixar de votar. Vou defender o direito da nossa pátria, os nossos direitos. Desde 77, quando foi restituída a democracia brasileira. Democracia é um direito de todos nós, do cidadão brasileiro. Constituição, direito de todos nós. Em 85, quando foi as diretas já, eu andei nas ruas. Praça Ramos, Viaduto do Chá, ali no Lago São Francisco, quando tinha palestra, debates e passeatas, eu estava ali junto com eles, debatendo para que viesse um Estado democrático perfeito para a nossa nação. Nós conquistamos, a democracia que está aí é nossa.
é tua, é do povo brasileiro. É um direito do cidadão, é um direito do povo. Por isso defenda isso, meu querido. Você que é jovem, honra isso. Hoje os velhos podem olhar e dizer, nós construímos tudo isso. Eu ouço as pessoas dizerem que a Constituição não presta, não existe democracia, que o Congresso não presta, que a política não presta. Queridos, deixa eu te dar um exemplo. Se você pega um trem e coloca ele na linha para andar, hoje já tem controle, para fazer isso. Você coloca ele no trilho, você coloca ele na ferrovia, no trilho e na linha, nos fios, que o trem possa prosseguir. Se não tiver um maquinista que trabalha e que conduz ele, ou um controle que agora está tendo, ele vai sair dos trilhos. Se sair dos trilhos, o prejuízo é muito grande. Pode matar muita gente. Então, esses órgãos, não são eles que não prestam. A Constituição é boa. A democracia nossa é boa. O Congresso é bom e a política é bom. Quem estraga é alguns maquinistas que estão lá dentro. Não está na hora de trocar? Troca o maquinista. Troca aquele que está no controle, para que esse trem, para que esses andam na linha. E aí você vai ver a diferença. Os anciões de hoje, os mais velhos, podem olhar para a juventude e dizer, desfrutem. Nós conquistamos, eu posso dizer isso. Em 85, vias diretas já, Dr. Tancredo Neves se tornou presidente primeiro no Estado Democrático, vencendo ali o ex-presidente, o João Figueiredo. Então, é um direito nosso. Abracem isso. O que será dos nossos jovens? Qual é o futuro deles? Sendo levado pela cabeça das pessoas para votar em quem quer, você é livre. Se o seu pastor diz, vota para esse, volta para aquele, diga para ele que você é livre, você vota em quem você quiser. E você vai votar, meu irmão. Você é a igreja de Cristo. Você carrega nas suas mãos, espiritualmente falando, um anel, uma aliança na sua mão direita. E essa aliança declara, lá no reino da glória, noiva do Cordeiro, noiva desse que foi crucificado injustamente e que eles contribuíram inocentemente. Então, você é essa noiva, você é livre para votar em quem você quiser, para que você tenha um país, uma nação melhor. Eu voto, porque eu penso nos meus filhos, eu penso nos meus netos, nos meus tataranetos, meus bisnetos que estão vindo por aí. Tenho dó da juventude de hoje. Tenho dó da nossa pátria, mas ora a Deus para restituição dela. E Deus haverá de levantar alguém, seja homem, seja mulher, não interessa, que nós queremos é alguém que milita, a boa milícia da fé. A palavra de Deus diz que não é por força nem por violência. A Bíblia declara, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Não é com violência. Não é com derramar de sangue que está por aí. Não, Senhor. Quando Cristo foi para a cruz e que cravaram ele na cruz, ele não foi com o braço direito cravado e com o braço esquerdo livre. Ele abriu os dois braços na cruz e cravaram os seus dois braços. De braços abertos, pegaram a lança e cravaram em seu ventre, e dali derramou água e sangue. Não precisa mais sangue derramado, queridos. Não precisa mais violência, meus amados. Para que tantas armas e para que tantas coisas? E vocês envolvidos, igreja, nisso? Não queira. Fica fora disso. A igreja de Cristo não se mistura com isso. A igreja de Cristo vai votar, porque vai cumprir a lei e quer o melhor para o seu povo e para a sua nação. Quer a paz, quer a justiça, quer o amor. Não é assim que nós podemos ver a nossa nação bem-sucedida. A palavra militar não significa
uma ordem de trabalho. Significa força. E essa força pode ser de quem é militar, de quem não é militar. Basta o cidadão querer ter o controle e o domínio. Isso é autoridade, isso é força. Isso é para qualquer um, para uma mulher, para um homem, desde que ele esteja voltado para a verdade e para a vida. Então Cristo abriu os braços na cruz, determinando que não há direita nem há esquerda. Quem criou direita e esquerda no meio disso foram os homens. E os crentes ficam um da direita e um da esquerda. E apoiando a violência, foge dessas coisas, não seja cúmplice disso. Porque o reino de Deus não é formado de violência. O reino de Deus não é formado por derramamento de sangue. Já foi, já derramou. O sangue está lá na cruz. Os braços dele estão abertos para abraçar todos. Foge dessas coisas. O teu Cristo está vivo. Você hoje tem um anel uma aliança de noiva. Mas quando ele voltar, que ele bradar na cruz, você vai receber um colar no seu pescoço e uma coroa na sua cabeça. Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé, e só me resta agora a coroa, a justa coroa de justiça. Aí você se tornará noiva, a esposa. De noiva você passa a ser esposa. Você vai subir daqui como esposa para encontrar com o teu Pai lá na glória, onde haverá uma festa maravilhosa das bodas do Cordeiro. Eis aqui a esposa amada que eu conquistei com meu sangue. É assim que nós devemos entender. Direita e esquerda é para eles. Para quem não quer amor, para quem não quer a verdade, para quem não quer a justiça, para quem não quer a paz. Derramamento de sangue não, queridos. Não apoie nem incentive isso. O apóstolo Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Ele disse que não é por violência. No capítulo de número 6, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, dá uma olhada aqui para você ver o que Paulo fala sobre isso. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6. No versículo de número 4 ele diz: antes, como ministro de Deus, recomendamos-nos em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas viagens, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, da direita e à esquerda. Não existe direita de um lado e esquerda do outro em Cristo Jesus, queridos. Ele abriu os dois braços. E Paulo diz que é esquerda e direita ao mesmo tempo. Essas coisas não é para você, cristão. Seu dever é votar e querer um país melhor, para que a nossa juventude desfrute de tudo isso. Fico triste olhar os nossos jovens como estão. Qual é o futuro deles? Como é que está a nossa cultura? É essa cultura que nós queremos para a nossa juventude? Armas do lado, armas do outro, violência do lado, porque eu sou desse partido, eu vou matar, porque eu sou desse partido. Esquece isso, queridos, isso não é igreja de Deus. Foge disso. Vote, mas vote para um país melhor. Vote para um povo que se compadece por amor e que tem amor pela sua pátria. Não fingidos. Isso não. Isso não. O amor de Cristo está demonstrado na cruz do Calvário, está derramado na cruz do Calvário por todos nós. Satanás achava que ele ia derrubar a Cristo e aproveitou de todos os momentos. Quando as regiões celestiais ouviram um brado na cruz, Satanás deve ter dito: agora ele me chama para socorrer ele, é agora que eu vou fazer ele pecar, é agora que eu vou conquistar ele, é agora que eu vou conseguir tomar conta de tudo. Mas ele se enganou.
Porque quando Cristo grita e brada na cruz: Deus meu, por que me desamparastes? E disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está consumado. Baixou a cabeça e ali desfaleceu. Quando Satanás viu aquilo, as regiões celestiais devem ter dito: está cumprida a profecia de Gênesis, que seria ele ferido o calcanhar, mas esmagaria a minha cabeça. Nessa hora Satanás viu que a cabeça dele foi esmagada pelo Cristo bendito e glorioso. O sofrimento de todos nós, Cristo sofreu o meu sofrimento, Cristo sofreu as minhas dores. Quem ia sofrer aquelas dores éramos nós que era para passar por tudo aquilo, mas ele sofreu por todos nós. Então, meus amados, reconheça isso e seja livre agora, principalmente agora. Sai disso. A igreja de Cristo, que ele comprou com seu sangue, sem medo de errar, não se mistura com a política. Não. Obedece, sim, obedece, mas não se mistura. Com violência, não. Que Deus nos ajude e que nós tenhamos a eleição em paz e que nós escolhamos alguém, seja homem ou mulher, para governar a nossa pátria, como nunca achamos igual. Eu tenho 41 anos que vote. Às vezes eu fico pensando, se eu estivesse jogando numa loteria, já tivesse ganhado alguma coisa. Até aqui não achei um que pudesse fazer o que nós esperamos, que o povo brasileiro espera. A maioria faz lá os seus interesses, mas nós haveremos de encontrar. Deus está vivo, Jesus está vivo e nós o amamos e oramos e buscamos para um país melhor, sem força e sem violência no que diz respeito à vida, pois não é por força nem por violência, é por amor e paz. Assim Cristo haverá de nos ajudar. Amém? Que Deus te abençoe, fica na paz e ora comigo agora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por teu amor, muito obrigado por sua graça, por suas muitas misericórdias, muito obrigado pela tua palavra, obrigado por cuidar de nós, por nos dar o privilégio de estarmos reunidos para meditar na tua palavra. Abençoa todos que se inscreveram a esse canal, que vão escrever, os que não estão inscritos, aqueles que já ouviram, que não estão ouvindo, que vai ouvir, porque aqui não é para agradar a homem, aqui é para tu ser glorificado. Que tu, Deus, seja engrandecido. Ó bendito Filho de Deus, muito obrigado pelo teu sacrifício. Obrigado por aquele brado na cruz que tu destes, mostrando ao mundo que Satanás estava derrotado por tua morte e por tua ressurreição. E quem crer em ti, com as armas da direita e da esquerda, com a justiça e a verdade, jamais será derrotado. Te louvamos, Cristo bendito, e te pedimos, olha para a nossa nação e abençoa o nosso povo, para que a violência, por conta dessas coisas, desapareça e que o mundo possa saber, e que o povo brasileiro possa saber, e que os políticos possam saber que não há um bom, senão um, que é Deus, e que tu, ó Deus, é o melhor, e que tu, Senhor, é o maior interessado em que nós tenhamos paz em tua presença e em ti. Obrigado, Jesus, por tudo. Te agradecemos, ó Deus, e te louvamos sempre, hoje, para todo sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, queridos. Até o nosso próximo vídeo.